Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, a palavra que eu quero trazer aqui hoje para vocês é solicitar que vocês façam uma retrospectiva. Esse período em que estão fazendo retrospectiva de como foi o ano, mas a retrospectiva que eu quero que vocês façam, ela não é de um ano, mas ela é de toda uma vida. Tem pessoas que vão falar assim: Sandro, eu não gosto de lembrar de algumas coisas na minha vida porque eu me arrependo. São coisas que eu fiz que não agradam ao Senhor Jesus, que são maus testemunhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida, porque você se arrepende dessas coisas que você fez que não agradam ao Senhor Jesus. O que me preocupa são das pessoas que falam assim: fiz e faria tudo de novo porque não me arrependo. Isso não é bom de se ouvir, principalmente de um cristão, né? Mas aquilo que você fez e que você se arrepende, você deve lembrar para testemunho do nome do Senhor Jesus, para mostrar às pessoas de como era a sua vida e o que o Senhor Jesus ele fez e mudou. Aí sim, nesse momento, deve ser lembrado. Não deve lembrar, é claro, para se vangloriar, né? Ou a título de saudade. Não, dessa forma não. Mas para testemunhar o nome do Senhor Jesus, aí sim, você deve lembrar. Pessoal, essa retrospectiva da vida, ela nos faz entender o porquê nós estamos vivendo esse momento específico da nossa vida, né? E aí você começa a lembrar, e aí você começa a perceber que você está passando por isso, porque agora você tem uma estrutura espiritual para passar. Você ganhou isso porque agora você tem uma estrutura espiritual para suportar isso, para saber administrar. Porque se nós formos avaliar, né, e formos ver, existem coisas que estão acontecendo hoje na nossa vida que se tivessem acontecido há um tempo atrás, você não saberia administrar, você não saberia como fazer, né? E aí você hoje está nessa posição, você hoje teve esse ganho, ou você hoje teve essa perda, mas hoje você tem uma estrutura espiritual para saber administrar isso. Pessoal, eu tenho 30 anos como obreiro, e nesses 30 anos eu já vi e vivi muita coisa, né? Então, eu não sou um obreiro que saiu de uma gaveta e apareceu como obreiro. Eu não sou um obreiro em que, por favorecimento, fui colocado como obreiro. Não, eu tenho 30 anos como obreiro e trabalhando com obreiros, tá? Mas nesses 30 anos, eu posso te dizer que tiveram coisas que eu fiz em que eu me envergonho e me entristeço de ter feito. Mas uma coisa eu posso dizer: o que eu falo é porque eu vivi, tá? Eu não falo as coisas, as palavras em que eu passo aqui, elas primeiro fazem sentido na minha vida. Porque se a palavra que aquela pessoa está transmitindo, ela não faz sentido na vida dela, então isso não faz sentido para ninguém. Ela primeiro tem que fazer sentido para mim. Ela primeiro tem que servir como instrução para mim, para que depois ela sirva de instrução para outra pessoa. Quando eu falo sobre injustiça, é porque ou eu pratiquei ou eu sofri injustiça. Quando eu falo de favorecimento na obra de Deus, é porque ou eu me favoreci ou eu vi alguém se favorecendo. Então, o que eu instruo é porque eu primeiro estou me instruindo. Primeiro aquilo está servindo como exemplo para mim. E assim deve ser também na sua vida. Isso que você está passando, isso está sendo testemunho, isso está fortalecendo a sua história na obra de Deus. Às vezes a pessoa ela vai fazer uma retrospectiva e ela vai lembrar de coisas que ela deixou de ganhar, coisas materiais. Pessoal, nós estamos em uma época em que nós temos que nos preocupar com as almas, com pessoas. Você tem que se entristecer de alguém que você teve a oportunidade de falar de Jesus, que você teve a oportunidade de pregar a palavra e você não fez. Que você teve ali como conseguir almas para o reino e você não conseguiu. Você teve como dar uma palavra para aquela pessoa e você não deu. Essa retrospectiva é que nós temos que fazer. E se em algum momento desse deixamos de nos fazer presentes,
aí sim nós temos que se arrepender por esse momento. A palavra de Deus, ela diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, ela diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado? Cumpra o seu propósito. Você foi chamado, mas você não estava atento, porque a pessoa que não está atenta ao chamado é porque ela está distraída com outras coisas. Ela está distraída com a sua posição, ela está distraída com a sua vida lá fora. E aí ela não consegue ouvir o chamado do Senhor aqui dentro, porque ela está distraída. Pessoal, esteja atento ao chamado. Esteja atento àquilo que foi colocado sobre sua responsabilidade. Faça uma retrospectiva. O que foi colocado sobre sua responsabilidade, você tem dado atenção? Você tem cuidado? Porque desses 30 anos de obreiro, 3 anos eu tive que ser reinstruído. Tal como Paulo, porque a minha vida era assim. Eu era contra os que eram meus. Tal como Paulo, que perseguia os próprios cristãos. Eu também. Eu era contra aos meus próprios irmãos. E aí, depois de uma oração da minha esposa e do meu filho, que não aceitavam mais me ver naquela situação, Deus falou assim: eu vou trazer ele de volta, mas eu também vou mostrar a ele o quanto dói, o quanto é sofrido padecer pelo meu nome. E aí depois eu tive 3 anos de instrução numa igreja, na Baixada. E aí depois o Senhor falou assim: agora você vai instruir, você vai cuidar, mas você também vai ser perseguido. E aí você vai dar valor a cada alma que passar por você. E você vai dar valor a almas, a pessoas que você nem conhece, que não fazem parte da sua família. E você vai chorar por essas pessoas. Você vai sofrer a dor dessas pessoas. Tal como as irmãs que trabalham na intercessão, que sofrem e choram pela dor dos outros. Você vai passar por tudo isso. E eu tive 3 anos em que eu venho passando por tudo isso. Pessoal, estamos chegando em um ano novo. Eu quero acreditar que esses 3 anos de instrução, esses 3 anos de ensino e de perseguição, ou eles cessam, ou eles continuam. Eu não sei. Eu só sei que eu vou continuar falando aquilo que o Senhor Jesus tem me mostrado. Agora, se foi colocado sobre sua responsabilidade, sobre seus cuidados, e você não tem feito, outro vem e faz. E eu não vou dar vazão para que outro venha fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Pessoal, que Deus abençoe a todos. Fique atento ao chamado, fique atento à voz de Deus, porque Ele vai te chamar, Ele vai falar com você, mas você não pode estar distraído. Você tem que estar atento para cumprir o seu chamado. Fique na paz, que Deus abençoe.